Fala, minhas queridas pessoas, tudo bem? Eu sou o Bronzer e hoje pega seu banquinho porque a gente vai falar sobre o arco de Doom Island. O arco que a gente conhece a nossa reina favorita, Tony Chopper. Sim, eu tô falando desse anime mesmo. Mais uma rápida contextualização. Depois de Arlong Park, que também é um arco incrível, nós tivemos um arco filler. Nós tivemos um mini arco da Lapun, que é uma baleia gigante que o doutor vive dentro dela para cuidar dela. Tem uma das cenas mais engraçadas de todo o anime. Você é quem deveria se apresentar, não? O meu nome é Crocus. Sou signo de gênero. Deixa eu falar, eu vou te matar! Nós conhecemos a Baroque Works, que um dos integrantes é um infiltrado, que é a Princesa Vivi. A Princesa Vivi mostra o porquê ela está infiltrada, para descobrir mais informações sobre o chefe da Baroque Works, que não pode ser contado o nome dele jamais, porque ele é o Yoko, então não pode contar o nome dele. Mesmo que sejam fortes, ele não é um adversário que possam encarar. Não um dos Okashichibukai. Não o Crocodile. E depois do Luffy quebrar uma das bússolas da Robin, para eles irem num lugar seguro, eles param na Ilha dos Gigantes. Eu tive preguiça de assistir esse mini arco, então eu pulei. Mas a tripulação tem um grande problema. A Nami tá doente. A missão deles é procurar um médico para tratar a Nami e também chamar esse médico para a tripulação. Mas de repente, o bando Chapéu de Palha se encontra com outro navio, que é comandado por um cara chamado Apple, que eu tenho todo... Nossa, eu tenho um ódio desse cara. Eu tenho um ódio desse personagem. Ele possui a Baku no Mi. É uma fruta que pode comer tudo. Além disso, ele pode se transformar nas coisas que ele comeu. Mas o Luffy me faz o favor e joga o Apple pra longe. E eles chegam numa ilha que parece o Polo Norte quando tinha gelo. E quando eles chegam nessa ilha, eles são recepcionados pelo presidente de lá. Todos os cidadãos amam ele. Enquanto Luffy e Sanji estavam subindo para falar com a jovem bruxa, a jovem bruxa estava numa vila ao lado. Na verdade, ela é uma médica. E ela é tão boazinha que o cara ganha um desconto, que é simplesmente todo o comércio dele para ela. E aparece uma rena que ele não é importante agora, depois a gente fala dessa rena. Enquanto isso, o Apple chega na ilha. E a gente descobre pela visão da Vivi, pela visão do Usopp, que o Apple, esse mimado, é o rei dessa ilha. Finalmente o áudio volta ao normal, mas continuando, simplesmente chega lá para querer reivindicar o seu reino de direito. Mas o nosso querido presidente, ele vai lá para batalhar contra o Apple. Ele possui uma Akuma no Mi que é Zoan. Que, se você não sabe, Akuma no Mi Zoan são Akuma no Mis que transforma o usuário em um animal ou híbrido de um animal. Nosso presidente aqui simplesmente virou o rei do gado. E nessa batalha, o filho da mãe do Apple simplesmente consegue derrotar o nosso querido presidente. Descansa em paz. Enquanto isso, Luffy e Sanji estavam tendo um problema porque simplesmente eles tinham que batalhar contra coelhos gigantes. Por conta da quantidade, eles acabam quase indo de arrasta para cima. Eles conseguem sobreviver. E consequentemente, eles fizeram uma avalanche. Por conta dessa avalanche, o Sanji fica simplesmente adormecido. Mas enquanto isso, Luffy carrega o Sanji e a Nami. E a situação desse coelhinho simplesmente salva o coelho que estava soterrado, continua a sua vida. Mas como que nada é flores, simplesmente chega o Apple. Oh, meu Deus do céu, não aguento mais esse cara. Chega o Apple chega com os oficiais, generais, nem aguento mais. Tentam atacar o Luffy. Mas quando o Luffy já estava indo quase de arrasta para cima, chega simplesmente os coelhos. Aqueles coelhos que estavam tentando atacar o Luffy agora tá o salvando, porque simplesmente o Luffy salvou um da espécie dele. O Luffy simplesmente continua o caminho. Quando era para escalar a montanha, o Luffy sentiu dificuldade. Primeiramente, ele tava com a Nami nas costas e teve que levar o Sanji no dente. Não tinha nenhum equipamento para ele escalar, nada, ele foi na mão. Quando o Luffy tava quase desistindo, não tava mais aguentando, veio simplesmente um alce e salvou. Zoro se encontra com a Vivi e o Usopp e ele não sabe onde está o barco. É, Zoro sendo Zoro. O Zoro acaba com uma cambada de oficiais. Isso, vem! O Zoro sola!
E a gente descobre uma coisa, o nosso querido presidente de queixo quadrado tá vivo. E a Nami acorda, tá tudo bem com ela, ela tem praticamente uma doença que ela ia simplesmente arrasta pra cima, mas eles chegaram com antecedência. A gente conhece simplesmente uma rena, fala, simplesmente é uma rena que fala. E a gente conhece também uma jovem bruxa, sim, ela é muito jovem mesmo e não pode chamar ela de velha. Ela fala que aquela rena se chama Tony Chopper, que essa rena foi simplesmente abandonado do seu bando, seu grupo, eu não sei falar quando é um grupo de alce. Simplesmente a manada excluiu ele por simplesmente ter o nariz azul. E com isso, Tony Chopper come simplesmente uma Akuma no Mi. Ele come simplesmente a fruta do humano. E com isso ele tenta entrosar com os humanos, seres humanos. E ele simplesmente sai ferido porque ele não consegue virar um humano. E com isso nós cortamos da cena do Sanji e do Luffy correndo atrás do Chopper pensando que ele é carne. Essa cena é demais. Enquanto o Luffy tenta fazer o Chopper entrar no bando deles, porque é simplesmente uma rena que fala, a jovem bruxa fala sobre o passado do Chopper. E eu vou falar, que história triste. A gente é apresentado por um médico, e esse médico é simplesmente o pior médico de toda a ilha. Assim, ele tenta salvar as pessoas. Mas por conta do Apple, que abriu uma lei que simplesmente proibia todos os médicos de tratarem os cidadãos, que os mais experientes e os melhores tinha que ser médicos particulares do Apple, do mimado do Apple. Esse médico simplesmente encontra uma fera e cuida dos ferimentos dela. E ele o nomeia de Tony Chopper, dando simplesmente um dos chapéus dele. Mas o doutor estava numa experiência. Fala de uma história de um ladrão que foi simplesmente curado. Simplesmente viu uma árvore de cerejeira, chamada de árvore Sakura, que são essas árvores rosas. Por conta disso, ele sempre tenta recriar essa experiência, mas para todos os cidadãos. Fala pro Chopper que simplesmente a cidade está doente, o reino está doente e o rei também está doente. Fala que o símbolo da caveira dos piratas são simplesmente um símbolo de libertação, um símbolo da bondade. Um dos sonhos desse médico é simplesmente ver o mundo inteiro. Depois ele expulsa o Chopper, depois dos seus ferimentos estarem curados. Chopper, sem entender nada, ele vai stalkeando esse médico. Quando ele descobre que esse médico simplesmente tem alguns dias ou semanas para encontrar uma cura e viver. E o Chopper descobre que simplesmente esse médico tem algumas semanas ou alguns dias restantes de vida. Chopper, sabendo disso, ele vai atrás de um cogumelo específico que ele viu no livro de medicina do próprio médico. Depois de ser simplesmente machucado, ferido pelos próprios servos, ele dá o cogumelo para o médico. O médico, emocionado, o médico simplesmente come. E de repente... Eu esperei por mais de 30 anos essa reação. Eu consegui, Chopper! Minha pesquisa deu certo! O projeto da vida dele estava completo. Dando isso para a jovem bruxa, uma notícia que todo mundo do castelo está doente. Ele vai lá para salvá-los da doença, mas quando ele chega lá, é uma armadilha do próprio Apple. A bruxa simplesmente vai lá tirar satisfação com o Chopper. O Chopper fala que simplesmente curou ele, pegou um cogumelo e do lado do cogumelo tinha uma caveira. E essa caveira, segundo o médico que falou para ele, era sobre libertação, essas coisas. E por causa da inocência do Chopper, deu esse cogumelo envenenado pro médico. O futuro presidente daquela ilha estava vendo e foi inspirado pelo médico por simplesmente existir essa cena. Que bom! Então não tem doentes. E o país estava entrando em colapso. Então é isso. Eu só fui enganado, não é? Morrem quando são esquecidas. Realmente tive uma bela vida! O Chopper simplesmente vendo tudo isso, ele pega a bandeira e ele fala chorando. Me ensine a me tornar um médico! Por favor, me ajude a virar um médico! Eu vou virar a panaceia! Eu vou virar um médico que cura qualquer coisa! Afinal, não
Sabe depois quem aparece? O Apple, tinha que ser o Apple. E numa batalha do Chopper contra os oficiais, comandantes, generais, nem quero saber mais, a gente descobre que o Chopper consegue quebrar limitadores. Como assim? Eles têm 3 transformações, mas o One normal tem 3 transformações. Mas o Chopper conseguiu desenvolver uma pílula que simplesmente faz ele ter 7 variações do tipo Zoan. Também o Luffy simplesmente defende o legado sem saber de toda a história. É o Luffy sendo o Luffy. Mas depois o mimado do Apple consegue entrar no castelo e ele ataca a Nami. O Luffy simplesmente vai lá e acabou. Depois a Nami conseguir sair curada e subornar a bruxa, o bando do Chapéu de Palha conseguiu um novo integrante, que é o Chopper. Quando eles estavam indo embora, a bruxa simplesmente pegou todos os canhões e simplesmente criaram a cena mais linda desse arco. É todo o projeto do médico, Árvore Sakura, conseguindo recriá-la e também criando uma das cenas mais lindas desse arco.